Compartilhar uma palavra com você que está em Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14. Tito foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, o filho na fé também do apóstolo Paulo. Capítulo 2, verso 11 ao 14. Você que abriu a sua Bíblia ou acessou a sua Bíblia, nós vamos ler esta palavra. Gente, você que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, se inscreva no canal da nossa igreja. No Facebook, nós tem o canal do YouTube, as mensagens de todos os domingos são postadas no YouTube e você pode compartilhar como uma forma de evangelizar pessoas. Então, no canal do YouTube, depois, durante a semana, o culto ele é editado e colocado só a mensagem e você pode compartilhar. É 2IPR Curitiba, lá no YouTube. E a nossa página no Facebook, que está sendo transmitido agora ao vivo, também é 2IPR Curitiba, nossa página no Facebook. E no Instagram, nós também temos uma conta no Instagram, que também é 2IPR Curitiba, onde nós postamos as atividades da igreja, nós postamos também os nossos projetos e o que tem acontecido. E para falar no que tem acontecido, no mês que vem é Dia das Crianças. E os nossos jovens estão mobilizados para a arrecadação de brinquedos ou até mesmo alguma guloseima, para abençoar algumas crianças de uma instituição aqui no nosso bairro chamada Encontro com Deus, ECD, que fica aqui no bairro Cajuru, ali na rua Luiz França, que recebem mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Então, em parceria com a ECD, nós queremos abençoar no Dia das Crianças. Vai ser um evento antes do Dia das Crianças, no dia 2 de outubro, e os nossos jovens estarão lá presentes, ajudando a montar kits, ajudando a atender as crianças, e também nós já estamos lançando hoje esse desafio, esse convite para você que puder também trazer um brinquedo, qualquer brinquedo, um presentinho para as crianças, que vão ser montados kits para atender essas crianças. Eles estão com um plano de alcançar umas 300 crianças aqui do nosso bairro, ali na região onde fica a Encontro com Deus. Claro que nós não vamos conseguir atingir todas, mas nós queremos dar pelo menos uma parcela de contribuição para a Encontro com Deus. Então, a partir da semana que vem, isso, né, Nicole? Vai ter aqui uma caixa onde você vai poder depositar os brinquedos, vai ficar aqui até o dia, um pouquinho ali antes do dia 2 de outubro. Amém? Tito 2. O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é Encontre Perdão. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra que é transformadora. Muito obrigado, Senhor. E que neste momento de ministração da tua palavra, que sejamos tocados, impactados, transformados pelo poder do Senhor através da tua palavra. Fala conosco, cumpra os teus propósitos, ó Pai, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem gosta de cozinhar aqui? Quem gosta? Gosta mesmo de cozinhar. Tem gente que cozinha, mas não gosta, né? Eu vi que alguns homens levantaram a mão, né? Eu não sei se é por efeito da pandemia, ou por efeito dos programas de televisão, mas tem um acréscimo muito grande nas pessoas que têm se interessado um pouco mais pelas panelas, pelo fogão. E muitas pessoas têm cozinhado, e tem pessoas que surpreendem, começa a cozinhar e pega gosto pela coisa.
E eu não sou assim de cozinhar muito. Eu me viro na cozinha. Tem alguns que nunca cozinham, né? Eu gosto de fazer biscoito de polvilho, né? Aquele tipo caseiro mesmo, eu gosto de fazer. Sempre tem polvilho em casa para poder fazer. Mas é gostoso, né? Quem gosta de cozinhar sente prazer. Mas deixa eu te perguntar assim, quem já queimou arroz alguma vez? Ah, coisa linda. Quem queimou mais de uma vez, que teve que colocar a panela de molho e esfregar a panela? Mas quem gostaria nunca mais na sua vida não queimar mais arroz? Falou assim, olha, eu queria cozinhar do modo convencional. É claro que existe aí uns jeitos mais modernos, né, de fazer arroz, mas se cozinhar do modo convencional e nunca mais queimar arroz. Que sonho, né? Fazer arroz e nunca se preocupar, se esquecer ali uns 10 minutinhos a mais, e está cheirando alguma coisa lá na cozinha. Ah, meu Deus, esqueci o arroz no fogão. Gente, a gente vai viver muito tempo ainda, quem gosta de cozinhar, queimando arroz. De vez em quando vai queimar arroz. E sabe que algumas vezes na nossa vida, eu pensando na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, algumas vezes é como cozinhar. De vez em quando você está cuidando do arroz e o arroz queima. Você tem experiência, tem costume em fazer comida, mas queima. Sabe, como eu gostaria de viver aqui nessa terra antes de Jesus voltar ainda, porque depois que estiver no céu vai ser diferente, sem queimar o arroz, sem pecar, sem ter que esfregar a panela, deixar a panela de molho, alguns dias arear, passar a palha de aço ali, a esponja de aço, e às vezes até desgastar a panela para que ela volte a ter o brilho. Como eu gostaria de viver nessa terra sem precisar chegar até a Deus e falar assim, oh Deus, me perdoa novamente. Oh Deus, passa o bombril novamente. Oh Deus, eu vou ter que ser areado de novo. Como eu gostaria de viver assim? Você não gostaria? De viver nessa terra, fosse, ó, sem se preocupar, olha, eu posso viver tranquilo que eu não vou pecar mais. Mas eu vou te perguntar, quem tem muito tempo de crente, não peca mais? Não carece mais do perdão de Deus? Precisa, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos carecem, são carentes da glória de Deus. Nós carecemos do bombrilzinho de Deus na nossa vida. E bombril é marca, né? Mas nós precisamos da palha de aço ali para trazer de novo o brilho na nossa vida. Fala, Deus, tem aqui ainda coisas que precisam ser tiradas da minha vida. Gente, eu gostaria, do fundo do meu coração, se eu conseguisse vencer todos os pecados na minha vida. Não precisar mais do perdão abundante de Deus, mas todo o tempo eu tenho que estar ali e falar assim, Deus. E sabe o que é o pior? O pior é que a gente chega diante de Deus com uma vergonha, principalmente quando são pecados que nós repetimos. Fala assim, de novo, Deus, eu errei, de novo eu pisei na bola, Deus, de novo. E a gente vai se enrolando para chegar na presença de Deus. A gente vai se enrolando porque a gente sabe que a gente vai ter que abrir o coração para Ele. E a gente sabe que às vezes é dolorido. E algumas vezes a gente se sente indigno. Quem não se sente indigno de chegar diante de Deus de novo para pedir perdão do pecado e falar assim, Deus, Deus, eu estou me sentindo o pior da face dessa terra. Era melhor que o Senhor me jogasse, me descartasse logo, né? Porque parece que eu não vou conseguir vencer o pecado. Mas será que só eu que passo um momento assim? Fico envergonhado diante de Deus, eu vou enrolando, falo assim, ai Deus, eu vou ter que falar com o Senhor, né? Vou ter que fechar a porta do quarto, só eu e o Senhor e resolver essa situação. Você passa isso também? Já passou? Passa isso na sua vida? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que conseguem vencer isso numa facilidade, né?
e vai cada dia subindo, né, de degrau, de nível de intimidade, ou descendo mais o rio, né, do Espírito, e fala assim: Deus, graças ao Senhor, eu já não cometo mais pecados daqueles que eu cometia antes, mas ainda tem coisinhas aqui, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Mas talvez eu esteja falando com pessoas que se sentem indignas do perdão de Jesus. Já errou tanto na vida e carrega um peso do pecado, um peso da culpa, e fala assim: eu não posso entrar na presença de Deus, eu não vou falar com Deus. Eu não me atrevo a falar com Deus porque eu me sinto indigno, envergonhado, sujo, maltrapilho, e eu não vou falar com o Senhor. O título da mensagem desta noite é Encontre Perdão. Encontre perdão. Existe perdão disponível. Existe perdão disponível. Existe um convite de Jesus para nós. E eu queria convidar você a ouvir atentamente as palavras que o Senhor tem para você nessa noite. Sabe que, olha só o texto que nós lemos, eu vou repetir, diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo o que? Salvação para quem? Para todos os homens. Não existe distinção, não é para um grupo exclusivo, mas para todos os homens. E a graça nos ensina, a salvação, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Ela é como um pedagogo que nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho a cada dia e nos ajuda a abandonar as paixões mundanas. Para quê? Para que vivamos neste presente século, nesse presente tempo, de maneira sóbria, justa e piedosamente. E o que mais? Aguardando a bem-aventurada esperança. A esperança continua viva dentro de nós, e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, é ela que nos ajuda a manter firme a nossa esperança, aguardando esse grandioso dia, o qual, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, de todo pecado, e purificar, nos limpar, passar a esponja de aço na nossa vida, tirar todo o resquício de pecado. Ele nos purifica e Ele nos escolheu para ser povo seu, zeloso e de boas obras. Ele te escolheu para isso, você pode dizer amém? E no período que Jesus esteve nessa terra, Jesus, Ele se deparou com muitas pessoas que estavam carregadas com o peso do pecado, com o fardo pesado do pecado, carregando um peso pesado de culpa, de coisas que haviam cometido no passado, ou por achar que esta maneira que eles iam fazer para conquistar o céu, para que eles agradassem a Deus. Só que quando eles não conseguiam isso, eles carregavam um peso de culpa. Porque no tempo de Jesus existiam muitas pessoas que até professavam a fé em Deus, mas é que eles não serviam a Deus de coração puro. Até os que se diziam religiosos da época, Jesus confronta eles que eles não viviam como Deus realmente queria e carregavam um peso, um fardo pesado, e Jesus convida para que eles tenham alívio, para que eles encontrem perdão. Porque todas as pessoas que se encontraram com Cristo receberam alívio, receberam perdão. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Zaqueu, em Lucas 19. Ele era um homem cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Hoje ele seria um secretário da fazenda, talvez. Aquele homem que era um servidor público e que muitas vezes ele agia talvez injustamente, agia de maneira corrupta, mas quando ele tem um encontro com Jesus, muda a história da vida dele. Ele está ali em Jericó, Jesus passando por ali, ele fica sabendo que Jesus estava passando, ele corre, sobe numa árvore e fica olhando Jesus passar de longe. E diz que ele era de pequena estatura, não sei se do meu tamanho, um pouco menor.
Mas ele não conseguiu ver Jesus por conta da multidão e sobe numa árvore e começa a olhar para Jesus. E Jesus enxerga Zaqueu e fala: Zaqueu, e chama ele pelo nome: desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aqueles que estavam ali começaram a murmurar e dizendo: será que este não sabe? Vai se hospedar na casa de um homem pecador. Mas sabe que Jesus, ele nos convida a abrir o nosso coração para que ele entre e faça morada dentro de nós. Ainda que as pessoas nos julguem dizendo: lá vai um pecador, Jesus, ele não olha com esse olhar. Porque Jesus, ele tem prazer em nos perdoar, porque ele nos ama. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus ali na casa de Zaqueu é constrangido a falar para Jesus: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver de maneira quadruplicada. E Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa. A salvação chegou agora na família de Zaqueu. A salvação chegou porque ele abriu o coração, Jesus entrou na vida dele. Jesus disse assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que diziam que para Zaqueu já não tinha mais solução, o perdão chegou na vida de Zaqueu quando Jesus se deparou com Zaqueu. Quando teve um encontro com Jesus, Zaqueu pôde ser perdoado, porque só em Jesus há perdão verdadeiramente de todos os pecados. Amém? A Bíblia também nos conta sobre o paralítico de Cafarnaum. 4 amigos levam ele até Jesus, destelham o ambiente onde Jesus estava e descem aquele paralítico. E Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. Jesus diz para aquele paralítico: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele ora para aquele homem e diz assim: filho, não é tão bom ser chamado de filho? Jesus diz para o paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. O pecado perdoado daquele homem também foi um sinônimo de cura. Ele foi curado imediatamente. Nós vemos na palavra do Senhor também a história daquela mulher que foi trazida pelos religiosos da época em João capítulo 8, e eles chegaram e jogaram ela diante de Jesus e disse: e aí, essa mulher foi pega em ato de adultério. Ela estava ali cometendo um pecado imoral, imoralidade sexual. Mas Jesus, ele não julga aquela mulher e começa a dizer: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus podia ter se levantado e dizer para a mulher: mulher, mas você também. Você é uma pecadora. Jesus não julgou o caso daquela mulher, mas ele deu perdão para aquela mulher. Quando Jesus, ele diz isso para aqueles homens, vai saindo do maior para o menor, do mais velho para o mais novo, e todos vão embora. E Jesus diz assim para aquela mulher: mulher, onde estão eles, aqueles que te acusavam? Ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou, ninguém está aqui. Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Existe perdão dos pecados em Jesus Cristo ainda nos dias de hoje. Existem muitos dedos para apontar, para julgar, mas existe perdão que vem do alto. O sangue de Jesus continua nos purificando de todo o pecado. De todo o pecado. Sabe que existem algumas mentiras de Satanás. Existe uma mentira de Satanás que diz assim, que uma vez perdoado, você não precisa mais pedir perdão dos seus pecados, porque o sangue de Jesus já te purificou de o pecado de uma vez por todas. Isso é uma mentira do diabo. Porque todos nós, enquanto estamos aqui nessa terra, nós cometemos pecados. Imagina se tivesse uma tela na minha cabeça e você pudesse ler o que passasse no meu pensamento, você iria se escandalizar. E Jesus, ele perdoa os meus pecados. Ele me purifica e eu tenho que estar falando assim: Jesus, o que eu pensei agora? Que sentimento que eu tive agora? E eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Se você olhasse para o irmão que está perto de você e conseguisse ler o pensamento, enxergar o que passa nos sentimentos
você se escandalizaria, mas Jesus não se escandaliza, porque Ele nos conhece no mais íntimo de nós, e sabe que nós precisamos do perdão que só vem dEle. Então essa mentira do diabo que uma vez você recebeu o perdão, você não precisa mais pedir perdão, isso é mentira. Todos os dias nós precisamos do perdão do Senhor Jesus. Mas também existe um outro extremo, uma outra mentira, que não existe perdão mais dos pecados. Imagine o pecado hoje, o pior pecado na humanidade. Tem pecado que te causa enjoo, repulsa? Você tem? Quando você vê uma notícia, eu tenho algumas notícias que eu não consigo assistir, mas de jeito nenhum. Violência, nenhum tipo de agressão eu gosto de assistir, principalmente contra mulher e criança. Eu tenho vontade, meus irmãos, vou confessar um pecado para vocês. Eu tenho vontade de, se eu me encontrasse com uma pessoa que abusa de uma criança, eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. É bem capaz que no impulso eu passaria com o carro em cima de uma pessoa dessas. De tanta raiva que eu fico. Agora você pensa se um pedófilo, ele chegar e confessar os pecados ao Senhor Jesus, e Jesus transformar a vida dele. Você acha que ele tem perdão dos pecados? Ele tem perdão dos pecados. Você acha que um assassino que matou pessoas em série, se ele se arrepender genuinamente dos pecados, ele tem perdão dos pecados? Ele vai morar comigo e com você nos céus? Porque o sangue de Jesus, ele é suficiente, eficaz, poderoso para perdoar todo tipo de pecado. A gente fala disso e assusta, mas quando a gente olha pela palavra do Senhor e vê um apóstolo Paulo que matava a gente, perseguia os cristãos, e ele estava lá olhando quando Estevão foi morto, e jogaram as vestes de Estevão ali aos pés dele, e ele estava ali assistindo, e ele estava com cartas para perseguir e prender muitos cristãos, até que ele tem um encontro genuíno com Jesus. E quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, enche o nosso coração. Mas a gente não consegue imaginar o apóstolo Paulo antes da conversão dele. A gente imagina o apóstolo Paulo cheirosinho, arrumadinho, pregando a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo foi um truculento. Em nome de uma religião, ele era um homem que matava, que perseguia, um extremista. Agora pensa que se uma pessoa pior da sociedade, se ele se converter. Um dia eu preguei uma palavra aqui, e eu falei para vocês, se um político corrupto, hoje nós consideramos uma classe horrível na nossa sociedade, os políticos. Um político corrupto que roubou milhões, e ele fala assim, tive um encontro com Jesus, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Muitos de nós, talvez não acreditaria na conversão. Mas se ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e Jesus perdoou os pecados dele, ele tem a esperança de morar nos céus também. Então, irmãos, se existe perdão para o assassino, para um truculento, para um corrupto, como Zaqueu era um corrupto, existe perdão para nós, para todos os nossos pecados que nós cometemos. O sangue de Jesus, ele continua perdoando os nossos pecados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. E tem uma coisa, o perdão de Jesus, ele é poderoso. Aliás, todo perdão é poderoso. Quando você está em atrito com alguém, alguma coisa aconteceu e você chega e fala assim, me perdoa. Por favor, meu irmão, minha irmã, me perdoa. Cai uma barreira, cai as algemas, tira um peso das costas. Agora, o perdão de Jesus para nós, ele é poderoso, ele é curador, ele é libertador. O perdão de Jesus, ele acalma a nossa alma. Ele traz serenidade, traz calma, traz paz. Jesus disse, olha, troca o fardo pesado de vocês, eu tenho um convite. E troque pelo meu fardo que é leve. E eu vou te perguntar uma coisa, é fácil a vida de crente?
Não é fácil, tem espinhos na estrada. Mas, gente, que coisa maravilhosa você poder desfrutar dessa paz que o perdão de Jesus traz ao nosso coração. Porque o perdão de Jesus, ele acalma a nossa alma, o nosso espírito. O perdão de Jesus, ele renova a nossa esperança. O perdão de Jesus, ele nos dá uma vida mais leve. Os problemas continuam acontecendo. O mundo continua cheio de complicações, cheio de desafios. Mas o perdão de Jesus para o nosso coração torna a nossa vida mais leve. Porque a promessa dele é que se nós aceitarmos o convite dele, ele substitui o fardo pesado por um fardo leve. O perdão de Jesus, ele tira todo este fardo pesado do pecado. O perdão de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de toda culpa que o inimigo fica lançando na nossa mente. Satanás, o nosso adversário, o nome dele significa acusador. Aquele que esteve no deserto tentando Jesus, ele continua nos acusando e nos lançando culpa. Para dizer assim: olha, você cometeu tanta coisa errada no passado e não tem mais jeito para você. Não adianta você pedir perdão, porque você vai cometer esse pecado novamente. Não adianta você se reconciliar com Cristo, porque você vai continuar cometendo os mesmos pecados. Ele é o acusador, ele é quem lança a culpa, ele é quem continua colocando fardos pesados. Mas Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim, ele está convidando, vinde a mim, eu lhe darei descanso para a vossa alma. A alma está carregada de culpa, está carregada de pecado. Jesus diz assim: eu quero trazer paz ao teu coração. Eu quero tirar toda a culpa, todo o pecado, toda a acusação. Filho, filha, assim como ele chamou o paralítico de filho, assim como ele chamou aquela mulher do fluxo de sangue de filha, ele continua nos chamando de filho, ele continua nos chamando de filha. Ele não está julgando, mas ele está tirando os pecados e nos trazendo perdão. Quem sabe nessa noite tem pessoas que estão carregando um peso muito pesado da culpa, da acusação e do pecado. Saiba de uma coisa: Jesus não está aqui para te julgar, para te acusar. Haverá um dia que vai ter um tribunal, sim, que daí sim serão colocadas todas as coisas diante de Cristo, que Ele vai julgar. Mas enquanto isso não acontece, Ele está aqui para trazer perdão, para dar uma nova chance. A pior coisa é chegar diante do tribunal de Cristo e saber que nós tivemos chance de ter os pecados perdoados e nós não aproveitamos dessa chance. É saber que o sangue foi derramado e o sangue, ele é suficiente, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, e nós não fizemos uso desta graça abundante sobre a nossa vida. Muitas pessoas que nós conhecemos no nosso mundo, do nosso convívio talvez, estariam dispostas a pagar um alto valor, um alto preço monetário, para se livrar do peso da culpa de coisas que cometeram no passado. Você conhece alguém assim, certamente. Alguém que estaria disposto a pagar um preço alto se alguém conseguisse arrancar coisas do passado. Nessa tentativa tem pessoas que gastam dinheiro com charlatões, que fazem regressão, fazem um monte de coisa e não conseguem se livrar das coisas do passado. Porque o único que pode fazer com que as coisas sejam apagadas e lançadas no mar do esquecimento se chama Jesus Cristo, que a si mesmo se deu por amor a nós, e o seu sangue foi derramado para perdoar-nos de todo o pecado e nos dar a esperança de um dia estar eternamente com Ele, na glória, nas mansões celestiais. Eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Jesus, ele pagou com o seu precioso sangue. O preço do perdão é o sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus.
Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor, toda exaltação, Senhor, somente ao Senhor, aleluia. Grande, grande é o Teu nome, Senhor, grande é o Teu nome, Senhor, grande é o Teu nome. Grande é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa noite maravilhosa. Amém. Quero convidar você a colocar-se em pé. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Essa semana eu já estava assim, na expectativa por esse dia, o coração ansioso por esse dia. E que essa semana não seja diferente, gente. Que cada semana possamos viver essa expectativa do encontro com Cristo. Não só aqui, mas todos os dias no nosso secreto, que Ele está lá pronto para nos abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças a cada dia. Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua graça sobre nós, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos, Deus, receber mais e mais do Senhor. Obrigado por se preocupar, por se importar com cada um de nós, por, ó Pai amado, derramar do sangue precioso sobre as nossas vidas para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Pai, fica com o Teu povo, dê uma semana abençoada, dê uma semana de vitória na Tua presença, Senhor. Ainda que desafios surjam, ainda que surjam dificuldades, sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Ó Pai, então mostre a Tua força na vida dos Teus filhos, fazendo-os, ó Pai, vencer a cada situação, a cada dificuldade. Esteja com eles, renovando, fortalecendo para a honra e glória do Teu nome. Agora despede a Tua igreja em paz, em segurança, guardados pelo Senhor, seguros em Ti, Senhor. Dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono reparador, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A todos os visitantes, muito obrigado pela sua presença. Deus esteja com vocês.